Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje, você já viu a thumbnail, então não precisa enrolar tanto, porque hoje eu vou falar de um assunto que eu já falei lá no 99, mas eu quero falar de novo, mais precisamente. Quero dar minhas primeiras impressões sobre o anime de Paradox Live. Paradox Live The Animation é o tema de hoje, então vamos bater um papo rápido, porque, né, é interessante falar dessa série. Primeiramente, se você não conhece Paradox Live, eu acho que é interessante você ouvir o Cast 99. Tem quase 1 hora de duração, mas assim, garanto que você vai curtir bastante. Segundo, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o anime em si. O anime que é feito pelo Pine Jam, ele tinha sido anunciado no ano passado, nas comemorações de 3 anos da franquia. Se não me falha a memória, eram 2 ou 3 anos, não vou lembrar exatamente. Mas foi durante as comemorações aí de aniversário da franquia que ele foi anunciado. A gente não tinha maiores detalhes, até que então ao longo desse ano veio as confirmações. Ele saiu no dia 3 de outubro. No Brasil, ele está sendo transmitido via simulcast pela Crunchyroll, com legendas em português. Então, assim, eu acho que é uma boa até para quem quer conhecer um pouco melhor a franquia. E assim, vamos conversar um pouco. Eu não vou nem dar sinopse nem nada, porque assim, como eu tenho um podcast só sobre a franquia, eu acho que é legal você ouvir ele primeiro, se você quiser essa contextualização maior. Mas, se você não quer uma contextualização, ou até mesmo vai lá no Paradox Live Brasil, que eles também têm uma contextualização textual. No próprio Crunchyroll você tem como ter a sinopse mais curta. Mas eu quero falar mesmo do anime de uma forma geral, porque assim, pra quem acompanha a franquia e pra quem não acompanha, existe uma diferença muito grande de ver esse anime. Pra quem acompanha, pelo que eu pude perceber, né, conversando com uma amiga minha, né, a Karen, ela disse que curtiu. Alguns comentários de fã, né, que tá lá também acompanhando anime na Crunchyroll, eu percebi um pouco isso. Pra quem gosta da franquia, já conhece, é um anime que ele tá funcionando muito bem. Ele tem uma diferença com outro anime que eu vou falar, que é o Hypnosis Mic, mas eu vou falar dele só na quinta, que é, o anime de Paradox Live, ele tá seguindo a estética do que a franquia já entregava. Então, pra quem já chegou a ler resumo do Drama Track, quem ouviu o Drama Track com tradução e tudo mais, sabe o que eu tô falando. Os episódios, eles estão meio que trazendo uma adaptação do Drama Track, eles estão tentando focar em cada um dos grupos, tentando focar em pontos específicos e criar uma narrativa linear dentro do que a gente já tinha de apresentação. Não por menos, o primeiro episódio ele é toda a questão do próprio opening show, mostrando eles recebendo os convites e tudo mais. A diferença maior é em quem eles focam em cada ponto. Por quê? Para quem não conhece a franquia, é interessante mencionar isso. Com exceção dos álbuns, né, que é o álbum do Trap e o Live, que são os 2 álbuns da série, todas as partes da série possuem Drama Tracks. Então, por exemplo, as Battle Stage, elas possuem 2 Drama Tracks. 2 ou 3, geralmente, né? A última batalha que saiu são 4 Drama Tracks. Áudio de drama, né? Áudio voz de drama. Já as outras, elas geralmente vão possuir uma média de 2, né? 3. E os opening shows geralmente possuem um número de bandas que se apresentam. Então, por exemplo, no primeiro, que foi o que foi adaptado no primeiro episódio, são 4 drama tracks. Só que esses áudios de drama, né? Esses áudios contando a história, eles têm uma média de 25 minutos cada áudio. E são focados especificamente em um grupo. Então, tecnicamente, não é muito viável você adaptar todos eles. Então, o que você faz? Você opta por escolher um grupo para que ele exista nessa adaptação. Então, por exemplo, o primeiro episódio é o Bay. O segundo episódio, que é a primeira batalha, que é o Desire, ele tem como foco o Cosme. O terceiro, que ele tem como... que o título dele, que é o terceiro episódio que saiu no momento que eu tô gravando, que é num domingo também, saiu o terceiro episódio, que é o Justice. Que aí ele adapta a Battle Stage do Justice, mas aí focou em 2 grupos, que é o Cat Whiskers e o Akanyatsura. Já no próximo episódio, ele já vai adaptar o álbum Pride. Então, assim, eles vão adaptando Battle Stages diferenciadas para que o fã consiga ter uma noção, mas sempre focando em grupos específicos. Ele nunca vai deixar de focar nesse grupo específico só para que o fã fique perdido. Eles não tentam dar destaque para todo mundo, eles vão focando em cada grupo, conforme a Drama Track pede. Então isso é muito interessante. Isso é muito funcional se a gente for colocar dessa forma. Tá? Então assim, o Desire, por exemplo, ele focar no Cosme, a gente consegue ter uma noção diferente das coisas. O Justice, focando
nas duas bandas, a gente consegue ter um amplo local, até porque a história se conecta a esses dois grupos. Entendeu? Então isso é bem interessante. A forma como a narrativa é trabalhada, ela não é uma forma ruim, ela é uma forma muito ponderada, muito boa, que não entrega tudo de uma vez, sabe como ir entregar as situações, mas ela cria pequenos vínculos pra quem já conhece. Então é óbvio que você ver o anime de Paradox Live sem conhecer, talvez você fique meio perdido, você ache meio sem sentido, você ache meio chato, você talvez até ache meio meme, como eu vi algumas pessoas falando e tal. Mas pra quem conhece, a gente consegue perceber que sim, há uma qualidade, há um cuidado na hora de fazer essa adaptação funcionar. Um exemplo muito prático do que eu tô querendo dizer é que boa parte de nós que já conhecemos, a gente consegue entender alguns pontos do terceiro episódio, porque o terceiro episódio ele tem muita coisa muito específica ali pra quem conhece. Alguns desses exemplos é toda aquela parte do início do Ryu comentando que ele se sente diferente dos demais, porque ele não tem reação de armadilha, né, como é colocado na tradução, que é a Trap Reaction. Ela é muito bem abordada por quem conhece, porque quem conhece entende que ele não tem por um fator muito específico, que é mostrado nas lembranças dele ali no final do episódio, que eu não vou entrar em spoiler, porque eu não sei se a história vai abordar isso. Mas ele tem um motivo para ele não ter as reações. A mesma forma que a reação do Shiki, ela tá conectada com um rolê que acontece lá no primeiro episódio, que quem prestou atenção vai ter percebido, que é quando ele encontra o Nayuta a primeira vez. Aquele encontro dele com o Nayuta que deixa ele perturbado, que aqui ele fica, quando ele tem a Trap Reaction, ele fica muito atacado, tem a ver. São coisas que estão ligadas. Entende? Tem muita coisa que eu poderia falar e explicar melhor, mas eu não posso explicar, porque eu não sei se a série vai abordar isso. Assim como a questão do Hiromi aparecendo. Porque ele aparece em duas versões diferentes. Se você for olhar, tipo, no Twitter oficial, Instagram oficial de Paradox Live, nas redes oficiais de Paradox Live, você vai conseguir achar uma imagem do Hiromi da forma bem semelhante com o que aparece no primeiro episódio, da mesma forma como você vai achar ali da forma que aparece nesse episódio terceiro, que não aparece o rosto inteiro. Mas sim, é bem interessante. Até o fato de deixar meio claro que foi ele que entrega as cartas. Isso é muito legal, porque gera um paralelo ali, né? Um ponto em comum com tudo que a série quer abordar. Em linhas gerais, eu acho que pra mim o que mais me incomoda, e nem, né, tipo, um incômodo absurdo, mas ele me incomoda um pouco, é a questão do CGI. É um CGI bem ok, assim, ele não é muito bom, mas ele é um CGI bem okzinho, que em alguns momentos funciona. Pra mim, assim, no primeiro episódio funcionou muito bem, no segundo ok, mas nesse terceiro, em alguns momentos, ele ficou meio estranho. E eu gosto pelo fato dele ser utilizado. Eu tenho um pouco disso com Hypnosis Mic também, mas Hypnosis Mic é menos, porque, né? Hypnosis Mic eu já acostumei porque nos vídeos mesmo, nos MV que saíram ao longo da segunda Division Rap Battle, a gente teve muitos MVs mostrando esse já, então dá pra acostumar. Mas Paradox a gente meio que vai se acostumando. Em linhas gerais, eu acho que tá tipo um anime de começo muito legal. São 3 episódios que eu quero fazer um texto, muito provavelmente no ato que esse podcast está saindo, ou já saiu um texto, ou estar para sair, e se ele sair, vai sair também analisando o episódio 4. Mas assim, eu quero deixar muito claro que é um anime que sim, ele não é pra todo mundo, ele não é obviamente pra você que tá procurando shonen de lutinha, um isekai, ele é pra você que quer ver alguma coisa diferente, quer conhecer uma franquia bacana, que é muito mais profunda. É óbvio que um anime ele enxuga muito o material base. É um anime bem competente, não vou falar que, nossa, ele erra, não. Ele é um anime bastante competente, é um anime que funciona muito bem. Pra quem é do fandom, sabe que isso funciona muito, tá funcionando muito bem. E pra mim ele ainda funciona melhor ainda, porque pra quem quer conhecer, todo episódio tem uma música de algum álbum em específico. Então você consegue ir conhecendo os álbuns e por tabela, ouvindo as músicas depois completas e tal, você consegue querer conhecer a franquia. E aí se você for conhecer a franquia, você vai ver que tipo, o bagulho é muito mais embaixo, o negócio tem muitas coisas assim, que a série é meio que ela vai trabalhar, só que talvez não de uma forma tão profunda, porque são 12 episódios para trabalhar todo esse material, pelo menos até a primeira parte, né? Que é esse, pelo visto, vai adaptar toda a primeira batalha, até o momento que o Buraikan aparece. E aí só lá pra uma possível segunda temporada que a gente vai ter o Road to the Legend, que é o arco que nos álbuns, né, nos CDs está terminando agora. A gente tá... no dia que eu tô lançando esse episódio, vai fazer uma semana
vai estar para fazer uma semana que saiu o álbum Revolution, que é o último álbum a última Battle Stage do Road to the Legend. Então, assim, é bem interessante pra gente que tá acompanhando dois momentos diferentes, a gente perceber o quanto isso chama a nossa atenção de quem é fã, né? Porque, pô, a gente tá acompanhando um momento totalmente diferente nos álbuns. Enquanto aqui no anime a gente tá acompanhando aquilo que a gente já sabe como vai terminar. Então é bem legal. E sim, eu recomendo de forma geral que vocês conheçam. E só fazendo uma correção num ponto que eu falei lá na frente, o live ele tem sim um drama track, porque ele é focado na final. Então ele tem um drama track que é inclusive falando um pouco sobre isso, acho que são 2 ou 3, que também tem uma média de 25 minutos. Então é o que eu falei, se você pegar todos os drama tracks, for procurar, você vai ver que todos têm essa média, tipo, de 15, 25 minutos, e geralmente sempre é mais de um, você vai ver que, tipo, não tem tempo hábil pra adaptar isso em 12 episódios, então eles têm que condensar isso de uma forma, da forma que tá sendo entregue, que pra mim é bem bacana. É um anime que sim, eu recomendo se você quiser fazer um tira-teima, ver o primeiro episódio, ver o que você acha. Se você achar que, putz, pelo menos dá pra eu querer ver o segundo, vê e vai vendo o que você acha. Eu acho que assim, não é a melhor coisa que você vai encontrar, não. Mas também não é um pandemônio que às vezes estão te vendendo. Tá? Fica aí minha dica, fica aí minhas primeiras impressões para deixar gravado. Também lembrando vocês que, como eu disse, tem o episódio 99 que fala muito mais sobre a franquia, eu discorro um pouco melhor. Até por ser uma franquia que eu gosto, mas dá uma ouvida lá também. Mas agora só lembrando vocês os recadinhos de sempre. Primeiramente, se você está vindo, esse é o seu primeiro episódio do Comentando, seja muito bem-vindo. Como eu disse, se você tá vindo e você é fã de Paradox Live, tem o 99, vai lá e dá uma ouvida. Se você é fã de qualquer outra coisa, tem episódios também, aí vai procurando, pode ser que se encontre. Se você é fã de Hypnosis Mike, tem episódio, então assim, franquias a gente tem um espacinho aqui, se não é franquias, pode procurar que talvez você ache alguma coisa que você goste. Mas seja muito bem-vindo, não esquece de seguir, né, o podcast no seu agregador aí de áudio favorito, porque eu garanto que vai ter bastante material legal para vocês. Se você já é um velho conhecido, aproveita ou reouve algum outro episódio, não esquenta que amanhã tem outro episódio. Tá, essa semana, como eu já disse no episódio anterior, serão episódios todos os dias. Mas sempre lembrando, tá? O Comentando, ele é um podcast semanal, tava parado, está de volta. É um podcast semanal, sai todas as terças e quintas, ocasionalmente aos sábados. E essa semana teremos todos os dias. Sempre lembrando também, está nos principais agregadores, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify. Aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais, então assim, vai lá no meu Ticoteco, no meu Instagram, vai lá no blog, no YouTube. YouTube é uma parada até então, mas eu devo começar a movimentá-lo mais nos próximos dias. Já as demais plataformas vão começar a ter uma atualização mais constante aí nos próximos dias também, tá? Então eu peço que sigam lá, que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Mas também lembrando que, caso queira mandar algum e-mail, também tá aqui embaixo, tá bom? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!